Eu sigo aqui com os meus convidados de hoje, com a defensora pública Silvana Lobo, com o especialista em comunicação Alexandre Santos e também se junta a bancada do Chamada Geral, a partir de agora, a farmacêutica Luana Araújo, para a gente falar um pouquinho sobre essas fórmulas milagrosas, enfim, essas questões dos manipulados. A gente vai bater um papo sobre esse assunto, mas ô Batista, roda a vinhetinha para ficar bonitinho. Itatiaia Saúde. Pois é, vamos bater um papo então com a Luana Araújo, que é farmacêutica. Hoje, inclusive, Luana, é dia do farmacêutico, é isso? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Não teria um dia mais especial para que eu pudesse estar aqui compartilhando de um tema, né? Um assunto que é tão importante aí para a sociedade, que são essas fórmulas que são vendidas, né? E muitas vezes em sites de fontes duvidosas, com essa promessa do emagrecimento, né? Do milagre para emagrecer. Pois é, isso é muito comum, Luana. Não só as medicações, mas também a dieta, não sei que sopa que tem que fazer, não sei como é que é lá, aí você tem que tomar não sei quantos dias, e aí a planta sei lá que planta que aí você amassa ela, deixa de molho 40 dias, aí vai dar não sei o que você mistura com mel, aí você mistura com mais vinagre de maçã, você vai emagrecer que vai ficar uma beleza. Bom, eu queria, para começar a nossa conversa, falar de riscos, né? Quais são os riscos que esses manipulados, que essas fórmulas podem trazer? Então, antes de começar a falar sobre esse assunto, eu não poderia deixar de citar aqui, né, que hoje eu sou uma farmacêutica e essa oportunidade veio do Instituto Bernardo Guimarães, que foi o que me convidou para estar aqui com vocês hoje. Então, eu sou muito grata, muito obrigada ao Dr. Bernardo e todo o pessoal do Instituto. Bom, eu acredito, eu acho que nada é por acaso, né? Eu venho aí trabalhando com essa questão do emagrecimento também, é uma das minhas atuações. O que eu percebo é que as pessoas buscam o tempo todo por atalhos, né? Então, eles querem tudo para ontem, não estão, principalmente a mulherada, né? Se eu falar nas minhas redes sociais hoje algo para contribuir, um conteúdo de informação, eu não tenho muita atenção. Mas se eu mostrar um comprimidinho, uma cápsula, chove de mensagem. O que é isso que você está usando? O que você está tomando para emagrecer? E, na verdade, o que eu posso dizer aqui para os ouvintes da Itatiaia é que não existe, propriamente dito, uma fórmula para o emagrecer, né? Tudo é a questão da sua necessidade. Então, é importante ter uma prescrição. E aí, quando você me perguntou, né, quais são os riscos que eu percebo, eu tenho 20 anos que eu atuo no mercado magistral, então eu trabalho dentro das farmácias de manipulação. O que eu percebo é o uso que elas fazem de forma, assim, completamente errada, né? A prima que foi numa consulta de um profissional e aí ela quer tomar a fórmula que a colega de trabalho, que a vizinha fez em 2019, que deu certo, que ela emagreceu muito, perdeu peso. E não é sobre isso, né? Existe ali toda uma anamnese que é importante a gente fazer para entender quais são as reais necessidades para aquele paciente. Então, o risco maior, que eu acredito, é a forma como é utilizada. Hoje existe suplementação, os nutracêuticos, os fitoterápicos, que de uma forma bem prescrita, né, por um profissional da área da saúde, um profissional capacitado, ela sim o paciente pode ter sucesso no tratamento, mas essas fórmulas, com essas promessas e que muitas vezes são vendidas em sites de fontes duvidosas, é o que me preocupa. Porque, de fato, elas não funcionam. Não funciona. Talvez essa mulher, ela comece ali esse tratamento, né? E melhora ali a ingesta de água, de repente começa a se exercitar e pode ser que ocorra ali um efeito e um resultado que ela acredita ser ligado a essa fórmula. Mas dificilmente, até mesmo pela dose, né? Uma vez que a gente produz algo em escala, como é vendido em sites, a gente não está fazendo personalizado de acordo com a necessidade de um paciente. Então, ali geralmente está em subdose e dificilmente nós vamos conseguir alcançar resultados. É interessante o que ela está dizendo, Silvana, professor Alexandre, ouvintes, porque muitas das vezes você vai em qualquer farmácia, então você vai comprar, sei lá, um ômega 3. Vou no básico do básico. Sim. Aqui. Aí tá lá, R$ 39,90. Eu falo, gente, mas não é possível. Eu manipulei numa farmácia de confiança, ficou em quase R$1.000 um potinho, né? E aí que tá a diferença, né? A diferença da qualidade do que tá ali dentro. Não é isso que você tá querendo dizer, Lu? Isso é muito importante, principalmente falando do ômega 3. O ômega 3 é uma suplementação que todos deveriam fazer, né? Porque dificilmente a gente vai conseguir ter nos alimentos. Então é importante a gente suplementar com ômega 3. Mas o ômega 3, um bom ômega 3, ele precisa ter a quantidade de EPA e DHA mínima.
para que o seu organismo possa absorver. E é por isso que você depara aí no mercado com ômega 3 de R$ 39,90 e ômega 3 de R$ 200, R$300. E o porquê disso? Porque o mais importante é você avaliar se é um ômega 3 livre de metal pesado, qual a quantidade de EPA/DHA que tem por dose, por cápsula. Então, esses mais baratinhos, muitas vezes está bem pequenininho ali no rótulo, não te contam a informação que você vai ter que tomar 4, 5 cápsulas para conseguir atingir essa dose mínima. E aí você imagina, você tomando 5 cápsulas de óleo de peixe, o quanto isso vai ser desafiador para você em questão de refluxo, né? Não é legal. Então, os ômega 3, que tem um preço mais agregado, eles são livres de metais pesados. Então, se a gente está tomando uma suplementação para tirar essas toxinas do corpo, né? Tudo isso que inflama o nosso organismo, é importante ter um bom ômega 3 de qualidade. Então, livres de metais pesados, livres de odores e que, no mínimo, em 2 cápsulas você consiga ali a quantidade mínima de EPA/DHA que um bom ômega 3 precisa ter. Luana, vamos lá. O que uma pessoa precisa observar? Vamos lá, vou começar do começo mesmo. Eu vou no médico, vou lá no Dr. Bernardo. O Dr. Bernardo vai lá e me passa lá. Vai ver meus exames, fala, sua vitamina, sei lá, B12 tá baixa, você precisa de tomar aqui a coenzina que é 10, porque ela vai fazer um caminho pro seu organismo, vai te ajudar, enfim, tem todo aquele processo. Eu sou um adepto a suplemento, tá? Então eu conheço alguns assim. Você vai tomar esse aqui também, porque essa vitamina sua D, sei lá, tá um pouquinho baixa, você precisa suplementar mais, por isso você tá desanimado, e papapá. Bom, eu pego aquela receita, e eu imagino que muita gente, os nossos ouvintes já devem ter passado por isso. Pegou a receita. Como é que eu escolho uma boa farmácia de manipulação? O que eu tenho que observar? Bom, eu defendo... Porque é difícil isso, né? Muito difícil. Inclusive, né, aproveitando a oportunidade, é um mercado, assim... Eu não sei qual a palavra que eu usaria aqui para falar sobre esse mercado, que é difícil até para quem está no mercado entender a prática que acontece, né, no dia a dia. Bom, hoje Existem 2 caminhos, né? Primeiro é o paciente que vai fazer o orçamento em vários lugares, principalmente hoje com a facilidade que nós temos com o celular em mãos. Você cria uma lista de transmissão e consegue fazer orçamento em várias farmácias. Fora de Belo Horizonte, né? As farmácias hoje fazem envio para todos os lugares do Brasil. Então fica essa competição. O que é importante observar, tá? Todo o processo dessa manipulação. Você tem que entender que, às vezes, o preço vai ser porque essa farmácia não está trabalhando com um ativo de qualidade, uma cápsula de qualidade. Então, hoje nós temos cápsula de tapioca, cápsula livre de corante, né? Se você está fazendo um tratamento para desinflamar o seu organismo, você precisa de uma cápsula com mais qualidade, um recipiente de qualidade. Tudo isso vai interferir no preço final desse produto. Então, até a qualidade da cápsula interfere. Então, se a gente pegar alguns ativos... Posso falar nomes por aqui? Por favor. Nós temos aí o queridinho, né? O famoso Morozil, por exemplo. Por que dá diferença de uma farmácia para outra? Porque o Morozil, ele é um ativo que tem uma patente de um fornecedor exclusivo. Então, a farmácia que trabalha com o Morozil original desse fornecedor, ela vai ter um selo que vai no rótulo, acompanhando o rótulo com a especificação da fórmula. Engraçado, um dos meus suplementos, ele veio com um selinho assim. De autenticidade, né? Morozil autêntico, alguma coisa assim, é verdade. Que vai certificar, né, que aquilo ali está usando o Morozil original. Por isso que eu deixei um rim lá. Exatamente, porque é a qualidade do ativo, né? Ali, se o médico colocou na receita Morozil, nós precisamos respeitar a prescrição médica e usar o Morozil. O que muitas vezes não acontece, porque o Morozil nós sabemos que ele é extraído, né, da laranja moro, então nós temos aí infinitas possibilidades de fazer o uso do extrato da laranja moro. Então a gente tem nome de Muruzil, a gente tem outros nomes que são dados aí, que são de outros fornecedores e que são bons também, mas não é o Morozil original. Então você lida o tempo todo com o mercado trabalhando com essa realidade, né? Então, a farmácia que geralmente os médicos costumam indicar são as farmácias que eles confiam, né? Você chegou na indicação que eu acho que é um ponto interessante. Quando o médico me passa a receita, eu falo, qual que é a sua farmácia de confiança? Sim, isso é muito importante. Porque é difícil, eu entendo tudo que você disse, de faz isso, olha aquilo, mas nós somos leigos, Silvana, dificilmente a gente vai conseguir observar, concorda comigo ou não? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, não. Eu sou igual você, nós somos candidatos, nós devemos ter lá umas 40 receitas. Tipo isso. De tudo, então. Eu adoro o suplemento. Contem comigo para isso. Eu costumo dizer que um ser humano suplementado, ele não quer guerra com ninguém, né? Principalmente nesse cotidiano que a gente está vivendo aí, a gente precisa suplementar para ter mais disposição, cognição, né?
uma qualidade de sono melhor, inclusive falando aqui sobre fórmulas para emagrecer. O que seria uma fórmula para emagrecer? Bom, se você tem dificuldade com sono, né, e você não dorme bem, concorda que isso impacta na sua disposição, a forma como você começa o seu dia? E se eu faço uma prescrição personalizada para a sua necessidade de melhorar a qualidade do seu sono e você tem mais disposição para praticar uma atividade física, concorda que essa fórmula para você é uma fórmula para emagrecer? E é sobre isso. É isso que as pessoas precisam começar a entender, que é preciso fazer o uso de suplementação com auxílio de um profissional habilitado. Você também é adepto aos suplementos aí também, professor, não? Não sou não, mas eu tô naquela turma, eu tô há alguns meses prorrogando para começar a atividade física e vou começar hoje. Por favor! Vou começar hoje. Até uma piada já dentro de casa lá, porque tem quase 2 semanas assim, é hoje que você vai? É hoje que você vai? Hoje eu vou, né? Nem que não importa o horário, eu vou. E aí eu já tava pensando em começar, assim, poxa vida, vamos ter que tomar alguma coisa, né, pra dar uma animada, porque não vejo muita graça esse negócio de ficar puxando ferro pra cima e pra baixo. Não tem graça nenhuma. Não. Toma uma cerveja. Essa foi ótima. Depois do puxar os ferros. Puxa os ferros. Pós-treino. Fecha o ouvido, Luana, não ouve isso não. Pós-treino. Ó, a gente recebeu aqui a farmacêutica Luana Araújo, ela veio bater um papo com a gente sobre esses manipulados, essas fórmulas milagrosas. Enfim, são fórmulas que muitas vezes podem ajudar, mas depende muito do que é para cada um, né? Tem que ser uma coisa muito mais personalizada, e é disso que a gente tá falando. Luana, você quer deixar seu Instagram, o Instagram lá do Instituto? Fique à vontade, pessoal, de seguir. Com certeza. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade incrível, né? Não poderia ser uma data e um dia tão especial como esse. Inclusive, amanhã eu vou fazer uma aula de forma gratuita para falar exatamente sobre esse assunto, para conscientizar as mulheres, para parar de uma vez por todas de fazer o uso dessas fórmulas, né? Com essas promessas. Então, o meu Instagram é luanaaraújo.la. Lá eu trabalho toda essa parte de emagrecimento saudável, através da mudança de mentalidade. Deixar também aqui o @ do Instituto Bernardo Guimarães. E essa aula vai acontecer de forma gratuita. Então, vai lá no meu Instagram, comente eu quero participar, que vai ser um prazer imenso ter vocês comigo aí, recebendo esse conteúdo para, de uma vez por todas, você entender o que realmente funciona.